Atenção, atenção, notícia gravíssima acabou de ser confirmada. O que aconteceu agora está mudando completamente o cenário político e diplomático nas próximas horas. Eu estou falando de uma notícia que acabou de explodir envolvendo intervenção dos Estados Unidos, Donald Trump contra Lula, contra ministros, contra autoridades no Brasil. A situação é muito mais grave do que muitos estavam pensando. A própria Rede Globo acabou de soltar uma informação que caiu como uma bomba política gigantesca. E o que está sendo revelado envolve diretamente ninguém menos que Donald Trump e Lula. Olha, o clima é de tensão máxima. Segundo essas informações que começaram a circular agora, Trump mandou um recado duríssimo, um aviso que muita gente está chamando de ameaça diplomática velada, depois de se sentir desafiado publicamente por Lula. E quando eu digo duro, não é duro não, é pesado, é muito mais do que isso. É uma informação pesadíssima. Esta informação muda tudo agora. O cenário político entra em pânico total. É aquele tipo de recado que faz bastidores de governo entrarem em estado de alerta imediato. Porque o que está sendo dito agora é que agentes americanos estão monitorando movimentos estratégicos envolvendo o Brasil. É isso aí, você ouviu certo. Monitorando. Isso levanta uma pergunta que está deixando muita gente em Brasília com o coração na mão. O Brasil está entrando em um conflito político internacional silencioso com os Estados Unidos? Porque, segundo analistas que começaram a comentar essa situação nas últimas horas, a resposta de Trump veio rápida, direta e extremamente agressiva, depois das declarações que Lula fez nesses últimos dias. E é aí que a coisa começa a ficar ainda mais tensa, porque fontes que acompanham os bastidores dizem que o recado enviado por Trump foi interpretado como um sinal de que os Estados Unidos não vão aceitar provocações sem reação. Gente, uma bomba foi confirmada neste momento e você vai ver aqui os detalhes, tá? Quando um presidente americano como Donald Trump, que não tem medo, né, manda um aviso desses, o mundo inteiro presta atenção. Mas tem um detalhe que está deixando essa história ainda mais assustadora, porque, segundo essas mesmas informações divulgadas pela imprensa, movimentos estratégicos de influência americana estariam sendo intensificados na América Latina. E o Brasil está no centro desse tabuleiro, ou seja, não é apenas uma troca de farpas políticas. Estamos falando de geopolítica pesada, de pressão internacional, jogo de poder, e quando essas coisas começam a acontecer nos bastidores, muitas vezes a população só descobre quando o impacto já chegou. Por isso que muita gente dentro da política está usando palavras como alerta máximo, clima explosivo e até tempestade diplomática se formando. E tem mais um ponto que está sendo discutido agora, porque essa tensão está escalando e o Brasil acaba enfrentando pressões econômicas, políticas e estratégicas, né? O povo acaba sofrendo com as atitudes das autoridades e poucos países conseguem suportar sem sentir consequências. E é exatamente por isso que essa história está provocando tanto desespero nos bastidores. Olha só o que foi revelado nesse momento. Vou passar essa matéria para você. Já deixa o seu like e vamos para o vídeo. Aquele cara americano que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu o proibi de vir ao Brasil. Lula, the guy is a walking scandal. Corruption, lies, and zero respect for the people. While Brazilians are out there fighting to survive, he's flying around, shaking hands, acting like some global superstar. He's not a leader, he's a showman, and a bad one. The only thing he's good at is fooling people. Brazil deserves a president, not a performer. Total disgrace. Lula ataca Trump e revoga visto do assessor do Trump que visitaria Bolsonaro. Vamos ver de novo essa fala do Trump aqui? Vamos ver com a legenda, né? Olha só, o Trump falando, gente. O recado do Trump foi muito duro, né? Depois da fala do Lula. Olha só. Lula, the guy is a walking scandal.
corruption, lies, and zero respect for the people. While Brazilians are out there fighting to survive, he's flying around, shaking hands, acting like some global superstar. He's not a leader, he's a showman, and a bad one. The only thing he's good at is fooling people. Brazil deserves a president, not a performer. Total disgrace. Lula ataca Trump e revoga visto do assessor do Trump que visitaria Bolsonaro na prisão. Meus amigos, o Lula acabou de inventar uma briga daquelas com o governo Trump, com os norte-americanos, num momento sensível da geopolítica mundial. Assessor especial do presidente Donald Trump, fez uma publicação agora no X que está deixando o pessoal abaladinho. Mas não é aqui, é lá em Brasília. Meus amigos, aviso de Trump chega para Lula agora. Após Lula desafiar Trump, após Lula criticar que Trump tinha feito na Venezuela, Trump agora demonstrou total repúdio ao que Lula fez. Pode ter certeza de uma coisa, que dessa vez ele não vai deixar barato, porque novo aviso chega, e o que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo realmente vai te deixar impactado. Você acredita, após Lula desafiar Trump, o fim dele está mais próximo do que nunca? E você é a favor que Trump dê um basta em Lula e no STF? Comenta aqui e bora para mais esse vídeo. Antes de continuar, por favor, preste muita atenção. Eu preciso da tua ajuda, que você me ajude agora mesmo, deixando o teu joinha para esse vídeo, compartilhando esse vídeo com os teus amigos, para que o YouTube não enterre esse vídeo. Eu preciso muito da tua ajuda, gente. Já deixa o joinha agora mesmo. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. E sem mais enrolação, bora direto para esse vídeo que realmente tá forte. Presta muita atenção agora, gente. Trump já mostrou ao mundo que não recua. Ele enfrentou o Irã, ele peitou a Venezuela e deixou claro, na visão dele, que não existe espaço para governos que caminham na direção oposta ao que ele considera liberdade e ordem. E aí surge Lula, não apenas discordando, mas criticando publicamente, condenando e se posicionando contra. Gente, ele está se posicionando contra a maior potência do mundo. E quando desafia alguém como Trump no cenário internacional, isso não passa despercebido. Não é um líder que ignora a afronta, ele transforma a crítica em resposta e ele transforma a oposição em confronto. E agora, com esse novo recado chegando, um recado firme, sem rodeios, o clima muda completamente. Não é mais apenas um comentário diplomático, é um sinal. Porque diante de tantos escândalos dentro do Brasil, pode ter certeza que o Brasil já entrou no radar político internacional de forma intensa. Um sinal de que o embate saiu de campo ideológico e entrou no campo estratégico. Isso mostra claramente que o fim do Lula, o fim do PT e o fim desse sistema já chegou. Bora reagir agora a um vídeo que mostra detalhes desse confronto, porque o que está acontecendo pode ser muito pior do que parece. Qual o prazo para pedir? Lula ataca Trump e revoga visto do assessor do Trump que visitaria Bolsonaro na prisão. Meus amigos, o Lula acabou de inventar uma briga daquelas com o governo Trump, com os norte-americanos, num momento sensível da geopolítica mundial, um momento de guerra. O Irã está aí mostrando pra gente, e também num momento que antecede o encontro do Trump com o Lula em Washington. Será que o Lula é burro, muito burro, ou tem uma esperteza por trás disso? Eu vou te contar agora o que ele falou e também o que ele quis com essa fala. Disse ele, num desses discursos, claro, sempre discurso, a besteirada dele fica solta, né? Vai num jorro. E ele disse assim, é importante lembrar, viu, Eduardo? Ele estava falando com o Paes, o prefeito do Rio, que aquele cara americano que disse que vinha para cá, o assessor, para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar, o Moraes proibiu. E eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. O Padilha. Bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher do Padilha, disse o Lula, o visto da filha dele de 10 anos. Então, Padilha, esteja certo de que você está sendo protegido. O que está por trás disso? Será que o Lula é muito, mas muito burro ou tem alguma esperteza? Tem uma esperteza, mas a esperteza também é burra. E eu vou te explicar. O negócio é o seguinte, ele está querendo requentar aquela história da soberania. Agora o Lula quer de novo
ele quer mais, ele quer requentar o prato que lá atrás deu certo. Só que é demais, Lula. Primeiro que a imprensa está de saco cheio de você, do Moraes, do STF. A velha imprensa largou o barco, Lula. Sentiu que você vai perder e, ó, escafedeu-se. Então não dá para requentar um prato, porque você não vai comer esse prato junto da velha imprensa, que está largando da sua mão. E também porque a gente já está escolado. Eu acho que ninguém aqui vai mais cair no papinho de precisar defender a soberania. Então, essa me parece ser a intenção do Lula, e uma intenção que não vai dar certo. Primeiro, porque se o Trump reagir, Lula vai se dar mal. Pode ser ainda que os Estados Unidos encham o saco do Lula, do Brasil, e façam com o que fizeram com o Irã. Eles já estão de olho em Cuba, eles não custa muito virar o canhão para cá também e considerar o Lula o ayatollah alá brasileira. Gente, e aí, o que você pensa disso, hein? Estamos vendo informações aí, ó, a qualquer momento, né? Já estão falando aí sobre intervenção internacional, guerra entre Estados Unidos e Brasil. Estão falando aí já sobre Donald Trump enviando autoridades como Marco Rubio ao Brasil e situações sendo movimentadas agora contra o governo brasileiro, vindo diretamente dos Estados Unidos. E vazou um vídeo, saiu um vídeo aqui, ó, acabando com o Lula nesse momento. Você vai ver uma bomba nesse momento. Gustavo Gayer falando aí para nós. Eu não sei quem fez esse vídeo, quem cuidou dessa edição, mas fica aqui o meu agradecimento. Eu sei que essa pessoa levou muito tempo, muita pesquisa, leva tempo para buscar as informações, as manchetes e editar da forma que ela fez. Mas é um vídeo que desmoraliza o Lula de uma maneira tão maravilhosa. Você se lembra quando saiu aquela determinação, a decisão da prisão do Lula por conta dele ter sido o chefe do maior esquema de corrupção que o mundo já viu? E ele foi se refugiar dentro daquele sindicato dos metalúrgicos e aquele povo lá, aquele povo feio, fechou o sindicato dos metalúrgicos falando que ia proteger o Lula. Depois de uma negociação, ele decidiu que ia se entregar, mas antes ele ia fazer um discurso. E aí ele fez aquele discurso ao lado do Paulo Pimenta, Haddad, Gleisi Hoffmann, que o Lula estava mamado na cachaça, né? A Gleisi Hoffmann mesmo pega a garrafinha do Lula, cheira assim e fala, é cachaça. Ele faz um discurso, né, falando das bandeiras do PT, das bandeiras da esquerda, né, o que a esquerda vê para o Brasil, o que a esquerda pretende fazer com o Brasil. Tem até um trecho que viralizou, que é quando ele fala de a polícia não pode prender e bater em menino só porque ele está roubando o celular. Tá bom. Teve um cara que teve a brilhante ideia de pegar esse trecho do Lula, essas falas do Lula, e correlacionar aos resultados do governo do Lula nesse mandato. Pronto. Assiste aí que você vai entender o que eu estou te falando. Vamos lá. O que nós queremos, na verdade, é que essa gente saiba que este país é nosso. É nosso? Aí ele colocou, crime organizado avança na desorganização dos governos. Lembrando, crime organizado agora controla 25% do Brasil. Eu não posso, aos 74 anos de idade, ver essa gente destruir o país que nós construímos. Sob Lula, estatais têm déficit recorde de 20 bilhões. Eu não posso ver aumentar o número de gente dormindo na rua. Estudo aponta aumento em todo o país do número de brasileiros vivendo nas ruas. É mais do que dobrou, tá? O número de mendigos hoje no Brasil mais do que dobrou. Eu não posso ver aumentar o número de mulheres jovens vendendo o seu corpo a troco de um prato de Mais uma promessa eleitoral de Lula fala: feminicídio e violência batem recorde no Brasil. comida. Eu não posso ver mais jovens de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Bom, não preciso nem falar nada, né? Esse aí todo mundo já conhece. Se as pessoas tiverem onde trabalhar, se as pessoas tiverem salário, se as pessoas tiverem... Cadê? Aqui, ó. Cresce, deixa eu cortar aqui, cresce parcela de brasileiros que avaliam que a situação econômica do Brasil. Tá, batemos o recorde de famílias endividadas, recorde de empresas endividadas, tá? Se as pessoas tiverem onde estudar. O governo reduz verba para alfabetização enquanto o Infla pede meia. Se as pessoas tiverem acesso à cultura. Cortou. Não, mas uma coisa é verdade, né? Ele realmente bateu o recorde de dinheiro que ele enviou para o Rouanet, não ao Aldir Blanc, mas para a Lei Rouanet, que é os lacradores que fazem os showzinhos deles. A violência vai cair. Nós estamos batendo o recorde de violência no Brasil. Isso aí. E nós temos que... Só para falar.
Hoje a principal preocupação no Brasil se tornou violência, por causa do crime organizado que o Lula fomenta. Dizer contra a distribuição de armas do Bolsonaro. Aí aparece, durante o governo Bolsonaro, os homicídios caem 27%. Nós vamos distribuir livros, vamos distribuir emprego. Falando em distribuir livro, tá? O governo só comprou os livros de português e matemática para o próximo ano e não comprou os livros Braille, tá? Ele não sobrou verba para comprar livros Braille para os cegos. Vamos distribuir acesso à cultura. É esse país que nós queremos e sabemos como construir. Eu não sei quem editou esse vídeo, mas aparece o nome da pessoa. Aqui, o sócio... Aqui, quem que editou esse vídeo aqui? Eu não tinha visto até o final, tá aqui, ó. O Sócio Otário foi quem fez esse vídeo. Um trabalho espetacular. Pegar a fala do Lula. Recomendo você que assiste, você sabe de edição, pega as falas e os discursos do Lula, principalmente durante a campanha, e começa a soltar as manchetes, colocar do lado assim as manchetes do resultado do Lula. Por exemplo, proteger o meio ambiente, recorde de queimadas e recorde de desmatamento no Brasil. É, gente, olha só, hein? Tudo que está sendo mostrado aí, né? O povo já abriu o olho, o povo já está sabendo que as coisas não estão acontecendo como foram prometidas na época de eleição, na eleição passada. Muita gente, muitos idosos, muitas pessoas que até eram eleitores fiéis do Lula, estão vendo que ele não está cumprindo as promessas, né? Mais uma eleição, mais uma temporada aí com ele no poder, ele não está cumprindo com as promessas, o povo está abrindo o olho, tá? Muita gente já não está querendo saber mais do Lula, muita gente que estava votando nele já está vendo que não é para votar mais e acabou o PT. Então, tudo está acontecendo e a casa está caindo, né? Vai comentando aqui, deixa os seus comentários, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, com todas as notificações, deixa o seu like, manda aquela contribuição, envia aquela contribuição para nos ajudar nesse trabalho. Diariamente temos alcançado milhares de pessoas e temos ajudado milhares de pessoas a saber a verdade do que está acontecendo. Então é um trabalho muito importante, contamos com o seu apoio e fique ligado que a qualquer momento eu volto.